Boa noite a todos. Eu quero falar sobre o pecado. A palavra pecado são três palavras que tem no original, nos textos original no hebraico. É a palavra ratá, que significa errar o alvo, errar o caminho. A palavra avon, que pode ser traduzida como vaidade, altivez, orgulho e iniquidade. E a palavra pechá, que significa também rebelião, transgredir, ou revoltar, ou imoralidade, ou perder a essência. Então, essas três palavras, ratá, avon e pechá, é as palavras que definem pecado no Antigo Testamento, nos textos em hebraico original. Tá? Então, a palavra errar o caminho é aquela que significa a pessoa que pega o deserto para atravessar o deserto e se perde. Não lembra mais o caminho, não sabe mais o caminho. Essa pessoa vai para a morte. É muito difícil a pessoa se perder no deserto e se salvar. Ou entrar numa mata fechada e perder também a trilha da mata e não saber para onde vai também. A pessoa também fica perdida ali, às vezes até morre. Não consegue voltar mais. Né? A palavra avon, ela vem da palavra vaidade, altivez, orgulho, iniquidade. Quando a pessoa começa a praticar as coisas erradas, mas não muda a sua vida, continua fazendo erro, sabendo que está errado, mas continua fazendo erro. Por quê? Porque a vaidade, o orgulho, né, a altivez não deixa a pessoa mudar. A pessoa continua praticando aquilo, mesmo sabendo que é errado. Esse tipo de pecado é o pecado avon. E esse pecado, quando ele é praticado, mesmo sabendo que é errado e continua sendo praticado, se torna iniquidade. Tá? Então a palavra avon também é iniquidade por causa disso. Pessoas que sabem que está errado e continuam fazendo, como os fariseus. Os fariseus, eles sabiam que estava vivendo errado, mas eles continuavam praticando o erro. E ele se escondia através da sua aparência. Por isso que Jesus chama o erro de sepulcros caiados, que é bonito por fora, sepulcro, mas por dentro podre. Então esse é o pecado avon. E o pechá é a rebelião, quando a pessoa começa a praticar coisas contrárias a Deus, coisas contrárias ao que Deus manda. Ou seja, se a Bíblia condena, né, a prática do sexo fora do casamento, é que o sexo antes do casamento, a pessoa continua praticando. Ela está praticando uma rebeldia, está sendo rebelde. Sabe que é errado, mas continua fazendo. Isso é uma pessoa rebelde. Ou a pessoa que fica contrário a Deus, é contra a palavra de Deus, é tudo que a Bíblia fala, ele faz ao contrário, ele não quer aceitar, não quer ceder à palavra de Deus. E se for, se torna uma revolta, uma transgressão, né? E também vira uma imoralidade, né? Também, tá? Então a definição da palavra pecado está aí, né? Dentro dessas três palavras, ratá, avon e pechá. E esse pecado entrou como no mundo? Esse pecado, primeiro, ele originou-se no céu. O pecado se originou-se no céu primeiro. Tá? Foi lá em cima, não foi aqui na terra. O pecado originou porque tudo que Deus criou é bom. Deus não criou nada ruim. Deus criou tudo perfeito. Deus não criou o mal. Deus criou somente o bem. Porém, ele criou um ser maravilhoso. Isaías 14 fala que criou um ser de luz. Tanto é que traduziram o nome dele como Lúcifer, anjo de luz, ser de luz. Era um ser muito brilhoso, muito maravilhoso. Era um querubim. E este ser, Deus, de repente, olhou para o coração dele e disse que Deus viu que tinha iniquidade no coração dele. E de repente se achou iniquidade no coração deste ser. Porque este ser queria ser acima de Deus, ele queria subir lá onde estava Deus. E esse orgulho, essa vaidade, essa altivez que teve no coração dele, foi a queda dele. Então ele cometeu o pecado do avon. Ele deixou com que o avon, que é a vaidade, que é a altivez, né, que o orgulho subisse, se tornou iniquidade na vida dele. Então ele caiu. Quando ele caiu, ele derrubou também a terça parte dos anjos. E aí que surgiu, que iniciou-se o mal, iniciou-se o pecado.
E na terra, Deus criou o homem, criou a terra, criou tudo, criou o homem, estava perfeito, colocou o homem no jardim. Tanto é que Deus vinha todos os dias conversar com o homem, porque o homem tinha acesso direto a Deus. Deus era bem próximo do homem. Aí, este ser achou o meio de entrar na serpente, de entrar no jardim e entrar na serpente e usar a serpente para enganar Eva. E a enganação de Eva, ele usou aqui em Gênesis 3:5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha a enganação aqui que ela falou para Eva. Ela disse para Eva, que Deus falou para Eva, não comerás, e para Adão, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Dela não pode comer. Beleza. A serpente veio usada pelo inimigo e falou, não, você pode comer, porque Deus sabe que no dia que vocês comer, você será como Deus, vocês serão como Deus. Vocês vão conhecer bem e o mal. Aí trouxe a mentira, a enganação para Eva. Eva, caindo da enganação, foi lá e comeu do fruto e cometeu o pecado do Avon. Por quê? Porque no que ela ouviu a serpente dizer que sereis como Deus, despertou nela a vaidade, despertou nela a altivez, despertou nela, né, o orgulho. Não, eu quero ser igual a esse ser maravilhoso, porque Deus ele é maravilhoso, eu quero ser igual a Ele, eu quero entender mais, eu quero estar mais igual a Ele, quero ter esse poder também. E ela acabou pegando o fruto com essa mentira que o diabo, usando a serpente, falou para ela, e ela errou, cometeu o pecado do Avon, tá? Então o pecado que ela cometeu foi o pecado do Avon. Ela fez com que o seu coração se orgulhasse por um momento ali, achando que seria como Deus, igual a Deus. Então, quebra ali a teoria de pessoas que dizem que o pecado ali de Adão e Eva foi o sexo. Porque Adão comeu a Eva e não podia comer a Eva, não podia ter relação com ela. Errado isso aí. Está refutado isso aí. Primeiro que em próprio Gênesis 1:28 está escrito lá dizendo assim, ó, Gênesis 1:28. Gênesis 1:28 está dizendo que o próprio Deus, depois de criou o homem, ele criou o homem, criou a mulher, e Deus abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, Ou seja, em Gênesis 1:28, Deus já está dizendo para o homem que frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus instituindo aí que o homem e mulher tinha que frutificar e tinha que multiplicar a vida deles. E como é que o homem ia se multiplicar, ia frutificar? Tendo relação sexual. Eles teriam que ter relação para isso. Então, Deus já havia liberado a relação sexual aqui antes da queda. Deus já havia ordenado que eles frutificassem antes da queda. Tá? Então, antes do pecado entrar no mundo. Então, refuta essa ideia aí de que era sexo. Tá? Refuta isso aí. Sexo foi criado por Deus. Deus criou macho e fêmea para que vivessem juntos e tivessem relações sexual. Tem outro ensinamento que fala, mas que diz assim que ter sexo antes do casamento é pecado. Ter sexo fora do casamento, depois de casar, ter sexo fora dele, com outra pessoa, fora da pessoa que foi casada, fora do cônjuge, é pecado, que é adultério. E não ter sexo durante o casamento, no casamento, né, com seu cônjuge, também é pecado. É outro estudo que nós vamos estar estudando depois. Amém? Então, viu aí que o pecado entrou no mundo foi por causa da vaidade, da altivez. O diabo enganou Eva para que ela pensasse que seria como Deus, seria como o Senhor. Tá? Então, praticou o que não deveria ser praticado, achando que seria igual a Deus. E aí o pecado entrou no mundo dessa maneira. Agora, depois que o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva, o pecado trouxe consequências terríveis para a humanidade toda. A natureza humana caiu. A natureza humana também se afastou de Deus, porque a Bíblia fala que o pecado afasta o homem de Deus. Porque Deus é santo. E tudo que é santo é contrário ao pecado. Então não tem jeito. Se você pecou, você se afasta de Deus automaticamente. Você não vai se aproximar de Deus nunca.
Você só aproxima de Deus na santificação. Então, o pecado afastou o homem de Deus. Deus já não pôde mais descer como descia antes, lá no início, para falar com o homem, porque o homem havia pecado e houve uma queda. E essa queda tirou o homem do jardim, né, da presença de Deus. E assim o homem veio só caindo, só degradando cada vez mais. Então, todas as consequências ruins na humanidade veio a partir do pecado. Todas as consequências ruins que acontecem no mundo hoje, as mortes, crimes, as coisas erradas, terríveis, em todo mundo através do pecado. Então, nós todos, todo ser humano, ele tem a natureza de Adão, que é a natureza de pecado, natureza pecaminosa. Nós vamos herdando isso, todos nós herdamos essa natureza, tá? Agora, para poder essa natureza ser restabelecida, ela voltar novamente à natureza original que Deus criou na perfeição, aí precisou da obra da salvação, da obra da regeneração, precisou da obra da justificação, que é através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus, que ele teve que ter o plano da salvação, que ele veio ao mundo, derramou sangue puro, ele derramou o sangue dele puro, para que através desse sangue fosse aceito um sacrifício, e esse sacrifício viesse a justificar o homem, a purificar, lavar, limpar ele, justificar, para que ele pudesse voltar novamente a Deus, para que o pecado do homem fosse perdoado, tá? Então, para isso o homem precisa trilhar os caminhos, que é o caminho certo. O ratar tem que ser o caminho certo, o alvo certo hoje, que é Cristo. O avon, ele tem que ser eliminado de nossas vidas. Nós não podemos viver no amor, no avon. Temos que viver na humildade. Nós temos que viver se humilhando para Deus. Tá? Por isso que quanto mais a gente desce na presença de Deus, mais se humilhamos, mais Deus nos exalta, mais se aproximamos de Deus. Quanto mais nós se exaltamos, nós queremos ser, achamos que somos maior, somos melhor, mais nós somos abatidos por Deus. E também, pecado tem que passar longe, pecado do pecado, né? Que a rebeldia, as transgressões, tem que passar longe da imoralidade. Hoje, nós vamos ver na escola dominical que o pecado que a sociedade está cometendo é o pechar, que é a rebeldia, né? Que são as imoralidades que as pessoas praticam, que as transgressões, que as revoltas, né? Porque a pessoa não suporta a doutrina, não suporta a palavra, não suporta as verdades e se revolta. As pessoas não querem viver a verdade e vivem na rebeldia, vivem na imoralidade, né? As pessoas se rebelam contra Deus por causa disso. Nós vamos estar vendo a escola dominical. Esse é o pecado do pechar. Amém? Então, que na escola dominical nós vamos estar aprofundando mais ainda sobre este assunto, sobre este estudo, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.